Primeiramente, a gente precisa conhecer dois conceitos, tá? É aquilo que a gente chama de senescência e senilidade. Eu quero saber se vocês sabem a diferença entre esses dois conceitos, tá? Como é que funciona isso aí? Senescência, pessoal, é qualquer alteração que o nosso organismo sofre com o passar dos anos, decorrente de processos fisiológicos. Só um pouquinho, meu povo. Vamos segurar que o cachorro tá enlouquecido hoje. Isso aí. A Físio Mireia já respondeu para nós. Senescência natural. Voltando lá. Então, a gente precisa conhecer sobre dois processos, tá, pessoal? A gente precisa conhecer sobre o processo de senescência e senilidade. O processo de senescência, como a Físio Mireia comentou, é o processo natural. E como é que é esse processo natural? O processo natural, ele é aquele em que as alterações que o nosso organismo sofre, ele vem acontecendo ao passar dos anos. E ele é decorrente de um processo fisiológico, ou seja, de um processo natural do nosso corpo. Ele não é caracterizado por uma doença e ele é comum a todos os membros de uma mesma espécie, tá? Mesmo com as suas variações biológicas. Ou seja, todos nós iremos passar pelo processo de envelhecimento, tá? Isso é uma característica que vai acontecer, né? Todos nós estamos, desde que nascemos, num processo de envelhecimento, tá? E esse processo, quando ele ocorre de maneira natural, em que o nosso corpo ele chega numa maturidade, a partir dali ele começa a entrar numa curva de declive, tá? Ele é um processo natural, um processo que ele vai acontecer em todos os nossos, em todo o nosso organismo, em todos os nossos órgãos, em todas as nossas células, tá? Esse processo ele é chamado de senescência e isso é o envelhecer natural. Quando a gente está falando de senilidade, a gente está falando de um processo de envelhecimento acompanhado de uma doença. E esse processo, quando acompanhado de uma doença, ele causa uma limitação funcional. E essa limitação influencia na qualidade de vida do indivíduo. Ou seja, quando eu tenho um envelhecimento associado a uma doença, que a partir dessa doença eu tenho uma limitação física ou uma limitação funcional, né, cognitiva, eu tenho então um envelhecimento que é chamado de senilidade, tá? Essas enfermidades, ou seja, essas doenças, essas perdas funcionais, elas não são normais ao decorrer da idade e não são comuns a todos os idosos, ou seja, não é todo idoso que vai envelhecer, tá, com doença. O curso natural, gente, do nosso... O curso natural, pessoal, do nosso envelhecimento é um envelhecimento de forma natural, tá? De forma saudável. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar a respeito de como envelhecer de uma maneira saudável, tá? Então, eu vou virar aqui para vocês para que vocês possam dar uma olhadinha. Então, lembre, quando eu tô falando de senescência, eu tô falando de um envelhecimento, né, natural, um envelhecimento saudável, sem estar associado a uma doença. Quando eu falo de senilidade, eu estou falando de um envelhecimento associado a um processo de doença, tá?